Queridos, vamos olhar para a palavra do Senhor, como Deus quer nos falar nessa noite sobre levantar os seus altares, ou o seu altar. Levítico, capítulo 10. Levítico, capítulo 10. Os versos de 1 a 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se acheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. A consagração dos sacerdotes tinha acabado de acontecer. Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar tinham sido consagrados sacerdotes ao Senhor, e agora, num momento específico, Nadab e Abiú resolvem oferecer ao Senhor o seu incenso, o seu sacrifício. Resolvem oferecer ao Senhor algo que agradava-lhes o coração, algo que o próprio coração deles pedia naquele momento. E o texto nos fala que eles então pegam o incensário, colocam fogo e chegam diante do Senhor com aquilo. Mas repentinamente o fogo do Senhor vem contra eles e eles são consumidos. O texto nos diz que eles trouxeram fogo estranho. Ou seja, eles trouxeram um fogo diferente, um fogo não autorizado. A palavra estranho, no seu original hebraico, quer dizer estrangeiro. Isso traz algumas conotações importantes, se nós quisermos entender um pouco esse texto e aquilo que Deus fala através de Moisés, logo em seguida para Arão. Porque quando fala de fogo estrangeiro, ele está falando de um fogo, nós podemos dizer, cujo DNA, cuja identidade essencial não tinha a ver com aquilo que Deus havia pedido e havia orientado através de Moisés. Esse fogo estranho, ele era um fogo com identidade à parte de Deus, que não tinha a ver com algo nascido em Deus. Alguns estudiosos dizem que possivelmente Nadab e Abiú, eles quiseram trazer diante do Senhor através de um método, através de costumes que não tinha a ver com o que Deus tinha dado a Moisés. Em outras palavras, se Deus havia orientado Moisés sobre como oferecer o incenso ao Senhor, agora Nadab e Abiú se apressam diante do Senhor para oferecer, mas não da forma como Deus havia orientado, mas de uma forma estrangeira. E eu quero traduzir isso em outras palavras. É como se aqueles dois filhos de Arão, talvez trazendo consigo uma influência de outras culturas, principalmente a cultura do Egito, a cultura contaminada de adoração do Egito, agora quer oferecer ao Senhor alguma coisa, mas traz à presença de Deus algo que tem uma contaminação estrangeira. Algo que traz consigo um DNA, uma identidade nascida em outros deuses. Por isso também a palavra aqui, quando fala de fogo estranho, de fogo estrangeiro, ele fala a respeito de algo que tem uma raiz de adultério. Ou seja,
algo que não é puro, mas adulterado espiritualmente. Nadab e Abiú vão diante do altar do Senhor. O texto nos diz aqui que eles levam o incensário e apresentam aquele fogo estranho diante do Senhor. E o texto diz que o fogo saiu de diante do Senhor. Se nós olharmos um pouquinho antes, capítulo 9, os versos 23 e 24 dizem assim: Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, preste atenção, verso 24 do capítulo 9. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Eles já tinham visto, já tinham presenciado algo sobrenatural pouco tempo antes. Quando o Senhor se manifesta com fogo, o fogo vem de diante do Senhor e consome o holocausto. No entanto, quando Nadab e Abiú vão à presença do Senhor, eles não têm essa expectativa de que o fogo do Senhor venha. A expectativa de seus corações era apenas apresentar alguma coisa. E não a da espera, a do desejo de esperar na presença do Senhor, até que o Senhor se manifestasse, até que a glória do Senhor viesse. Amados, quantas vezes nós, como aqueles dois jovens, muitas vezes levados pela pressa, não temos a paciência de parar na presença do Senhor. Não conseguimos parar com paciência diante de Deus, a esperar por Ele, a esperar por sua voz, a esperar pela sua direção, a esperar que o seu Espírito nos dê a orientação que precisamos. Chegamos à presença de Deus e rapidamente apresentamos o nosso sacrifício e queremos sair correndo. Apresentamos as nossas listas de pedidos, apresentamos diante dele todas as coisas que almejamos, os nossos planos, quando na verdade o que Deus nos ensina na sua palavra não é o ir à sua presença para pedir a sua bênção para os planos, para que nós tenhamos êxito no que vamos fazer. O desafio da palavra é sempre chegarmos à presença de Deus, a perguntarmos e a esperarmos que Ele responda: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Porque quero me juntar a Ti. Quero me unir a Ti naquilo que o Senhor está fazendo. Vamos sempre pelo caminho contrário. Nós queremos, na verdade, criar os nossos planos, nossos projetos, queremos fazer as coisas do nosso jeito, queremos fazer os nossos planos e esperamos que Deus venha tocar e abençoar. Quando o que Deus espera é que nos aproximemos dEle, a gastar tempo na sua presença, a ouvir: Deus, o que o Senhor está fazendo hoje? Em que direção o Senhor está indo? Por que é que Jesus disse que o filho não fazia nada que não visse o pai fazer? Por que é que ele deixou claro que ele não falava nada que não lhe fosse dado? Porque constantemente os discípulos o encontravam a orar, a buscar a face do Pai. E isso era tão intenso na vida de Jesus, que em certo momento os discípulos chegaram e pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a estar na presença do Pai dessa forma. Por isso Jesus, Ele ensina a oração, Ele começa: olha, vocês vão orar assim: Pai Nosso. E ensina aqueles discípulos a intimidade com o Pai. Nós vemos então esses dois jovens aqui, esses dois filhos de Arão, que se apressam a apresentar diante de Deus aquilo que eles achavam que era o conveniente. E o texto diz que vem então fogo do céu. E o verso 3, ele revela algo interessante. Eu confesso aos irmãos que quando peguei esse texto a meditar para essa noite, para esse dia, eu parei nesse verso 3 aqui e comecei a questionar a Deus e fiquei vários dias com esse verso 3 diante de mim.
E falou Moisés a Arão: isso é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Eu parei: Deus, como é que o Senhor podia dizer uma coisa dessa? Os 2 filhos de Arão tinham acabado de ser consumidos diante do altar, estavam mortos. Os versos seguintes dizem que Deus deu uma ordem explícita para Arão: não chore, não lamente a morte dos seus filhos, porque a santidade do Senhor tinha sido atingida, tinha sido ofendida. A ordem de Deus a Arão tinha sido naquele momento para que eles não rasgassem as suas vestes, não deixassem os seus cabelos desgrenhados, não demonstrassem luto nas suas atitudes, porque o fogo do Senhor tinha vindo naquele momento. No entanto, no meio daquela situação, Deus diz: mostrarei a minha santidade. Amados, uma das coisas que tem me chamado a atenção na palavra é que Deus, Ele sempre Ele age de tal forma a revelar as intenções do nosso coração. Raras vezes Deus vem e fala algo que simplesmente é objetivo, sem que antes Ele tenha, de alguma forma, tocado as motivações, sem que antes Ele tenha, de alguma forma, trabalhado aquilo que está no coração. Jesus deixou claro que do coração é que procedem os maus desígnios, e isso precisa vir para fora, isso precisa aparecer, isso precisa ser manifesto, precisa vir à luz. Então me parece que Deus, Ele tem uma estratégia, e Jesus sempre fazia isso também. Por exemplo, eu acho interessante como Jesus, Ele usava a figura do samaritano para confrontar e mostrar as motivações erradas do coração do judeu. Por exemplo, quando Ele fala a respeito do fariseu publicano que vão ao templo para orar. Ele está falando de um religioso, Ele está falando de alguém profundamente comprometido com a lei, alguém que se colocava em posição irretocável diante da sociedade. Mas Ele diz assim: o fariseu desceu ao templo para orar, mas também o publicano. Ou seja, Ele coloca agora um pecador, um cobrador de impostos. E Ele diz: olha, o fariseu chega lá e bate no peito, e ele se apresenta, ele diz: Deus, eu te dou graças porque eu faço isso, faço aquilo, e se apresenta como religioso. Mas Ele diz: mas aquele pecador, ele bate no peito e diz: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Quem saiu justificado? No outro momento, Jesus conta uma parábola de um homem que cai à beira do caminho, depois de um assalto. E fala do sacerdote, fala dos religiosos que passam. Mas Ele diz que quem para atender foi o samaritano. Há um outro momento em que Jesus, Ele faz questão de sair da Judeia para ir à Galileia, passa por Samaria. E Ele para no meio do caminho, junto ao poço de Jacó, para conversar com uma mulher samaritana. Todas essas situações, na verdade, usadas pelo Senhor para de alguma forma confrontar, até mesmo fatos, não histórias, não ilustrações, mas, por exemplo, quando os 10 leprosos, eles são curados por Jesus, algo acontece, porque um deles volta. E o registro dos evangelhos é que aquele que voltou era samaritano. Ele era um estrangeiro, ele não era um judeu. E dessa forma, Jesus vai tocando as motivações dos corações, para que de alguma forma eles fossem confrontados, e sendo confrontados, pudessem perceber o próprio estado da alma. O grande problema de Nadab e Abiú, de muitos daqueles do tempo de Jesus e do nosso tempo, é que nós não compreendemos muitas vezes que as coisas de Deus, elas não podem ser feitas de qualquer jeito. A sabedoria do mundo não pode produzir glória para Deus.
A sabedoria originada nesse mundo não pode gerar conhecimento de Deus. Olha para a sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 1, eu quero apenas destacar alguns versos, porque o apóstolo Paulo, falando a respeito disso, ele diz: olha, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com palavras de sabedoria humana, mas com espírito e poder. Versos 18 a 21, ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos, porque onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Veja o que Deus está falando aqui. Através do apóstolo Paulo, Deus deixa claro que pela sabedoria humana, pela inteligência humana, pela lógica humana, ninguém consegue compreender Deus, porque Deus deliberadamente não se deixa conhecer, não se deixa achar, não se deixa encontrar quando alguém o busca com a sabedoria humana. É por isso que você pode encontrar pessoas que leem a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, 10, 20, 30 vezes ao longo da vida, e não conhecem Deus. É por isso que você encontra ateus que conhecem mais Bíblia do que muito crente. Porque a lógica humana, a sabedoria desse mundo, não pode produzir o conhecimento de Deus. No capítulo 2, o verso 21, ainda de 1 Coríntios, ele diz assim, capítulo 1 ainda, o 21, o último que eu li: visto que, como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. O mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Se há algo que nós precisamos compreender, é que a cultura do mundo, a lógica do mundo, a lógica humana caída, contaminada pela queda, jamais produzirá qualquer tipo de revelação de Deus. Por isso, aqueles jovens poderiam entrar na presença de Deus, estar diante do altar de Deus e não conhecer Deus, porque entraram com a motivação humana, entraram com o coração humano, entraram com planos humanos, entraram levando coisas que não nasceram de Deus, não esperaram de Deus e não buscaram a revelação de Deus. A necessidade que nós temos de compreender que a filosofia, as artes, os ensinos do mundo jamais trarão conhecimento de Deus. Eu tenho visto muitos crentes que têm formado a sua opinião através da sabedoria popular, através da internet, através dos filmes de televisão e cinema, através dos livros que leem, produzidos por homens que nunca encontraram Deus, e formam os seus conceitos espirituais, decidem os seus passos por uma lógica extremamente contaminada por aquilo que é produzido pela lógica do mundo, que não nasceu em Deus, cujos frutos jamais serão a revelação de Deus. Nadab e Abiú andaram exatamente nessa direção, assim como muitas vezes nós temos andado. Hoje nós vivemos um tempo, amados, que é um tempo em que a igreja do Senhor Jesus, ela tem vivido mais os princípios e conceitos do mundo, desse mundo, do que aquilo que tem sido gerado no coração de Deus. Nós encontramos muitas pessoas que declaram de si mesmo vitória, mas nunca dobram os joelhos para orar. Que falam a respeito de Deus, mas nunca gastaram tempo para ouvir sua voz. Daqueles que querem simplesmente agir segundo a sua força,
e se esquecem que a maior força do cristão está nos seus joelhos. Eu tenho conversado lá em Bauru com muitos irmãos a respeito de transformação, assunto que empolga o nosso coração. Temos buscado de alguma forma mobilizar a igreja do Senhor Jesus, mas há algo que pesa ao meu coração quando vejo irmãos usando argumentos, por exemplo, políticos, de que simplesmente se houver o partido político ou se aquele candidato ganhar, as coisas vão mudar. E nos esquecemos que, na verdade, o que traz a mudança é a oração do povo de Deus, o temor do coração do povo. Eu tenho dito, amados, que uma cidade transformada não precisa ser necessariamente templos cheios, mas uma cidade cheia de temor de Deus, onde pessoas que não conhecem o Senhor deixam de cometer os seus crimes, deixam de cometer pecados, a corrupção cai, porque o temor do Senhor está na cidade, porque há crentes comprometidos, cheios desse temor. E quando há uma igreja que tem o temor do Senhor, isso se espalha pela sociedade. O comportamento das pessoas começa a mudar, porque não nos guiamos por aquilo que a lógica fala, que a política diz, que a administração ensina. Nós começamos a agir de acordo com o que o Espírito gera em nosso coração. Por isso aquilo que acontece ali com Nadab e Abiú é extremamente importante naquele momento de início das ministrações dos sacerdotes, porque era necessário que o temor do Senhor viesse sobre eles, porque se o fogo estranho fosse aceito por Deus, se Deus simplesmente deixasse que se apresentasse a Ele de qualquer forma aquele sacrifício, daí para frente, todas as gerações futuras seriam contaminadas por aquele tipo de oferenda. Era necessário que viesse o temor do Senhor. Atos capítulo 5 fala disso. Ananias e Safira morreram diante do altar também, entraram diante do Senhor, foram confrontados e ali eles morreram. E o temor do Senhor tomou conta, não só da igreja, mas de toda a sociedade. Há uma história na palavra de Deus que me chama muita atenção, que é a história de Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, nos diz que Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus está naquele momento chamando um homem a sair exatamente dessa lógica do mundo para entrar num nível de caminhar com ele sobrenatural. O que Deus quer ensinar a Abraão é aquilo que ele vai ensinar a Moisés, quis ensinar aos filhos de Arão e quer nos ensinar hoje. Por isso há uma passagem especial na vida de Abraão que sempre me chamou a atenção, porque depois que Deus chama, Deus fala assim: olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. E Deus não diz para onde. A lógica de Abraão seria perguntar: mas Deus, para onde eu vou? O que é que eu faço? Que passo que eu vou dar? Em que direção eu vou? Mas Deus disse: apenas sai. O resto é comigo. Aonde e como é comigo. Quando Abraão começou a obedecer o Senhor, ele começou a compreender que o que Deus espera é que cada um de nós tenhamos o coração totalmente entregue e submisso. Abraão não podia seguir Deus por causa de Canaã. Por isso Deus nem fala de Canaã, ele diz: de uma terra que eu te mostrarei. Deus vai gerar novos passos e novas revelações à medida em que Abraão vai obedecendo. Novas revelações vão surgindo à medida em que ele obedece. Então ele não fala de Canaã inicialmente, não fala de muitas coisas logo no início. Primeiro é: sai. Sai. E ele sai. E Deus começa a tratar com ele. Começa a caminhar com ele. E Deus começa a gerar no coração de Abraão maior
intimidade. O caminhar de Abraão, aquele que é chamado amigo de Deus, é um processo. Abraão, ele começa a ser transformado de dentro para fora, à medida em que ele compreende que já não pode mais se guiar por uma mente totalmente humana, por um raciocínio do mundo. Isso ele vai fazendo à medida em que anda em vários momentos, e Deus vai corrigindo os seus passos, Deus vai endireitando as suas veredas, até que chega um momento em que Abraão, ele tem que oferecer o seu próprio filho. Amado, faz um cálculo comigo. Se nós pensarmos, Abraão, ele tinha quantos anos quando foi chamado? 75 anos, ok? Deus vai lhe dar esse cumprimento da promessa, então, 25 anos depois, ok? Vamos fazer o cálculo comigo. Isaac nasce, e Deus vai pedir o sacrifício de Isaac. Durante muito tempo pensei num Isaac pequeno, até que compreendi também, através de algumas pesquisas, que possivelmente Isaac tinha a idade de 30 anos, quando foi levado ao sacrifício. Agora faz a soma comigo. Quantos anos? 55 anos. 55 anos de caminhada com Deus. Querido, não foi um estalo, não foi um segundo em que Abraão dobrou os joelhos e disse: Deus, me revela os teus planos que eu vou obedecer. Foi a caminhada de uma vida. Abraão não se tornou amigo de Deus, porque simplesmente de uma hora para outra Deus disse assim: agora você é meu amigo. Ele se tornou amigo de Deus, porque ele andou com Deus e aprendeu a intimidade com Deus. Ele foi aprendendo ao longo desse tempo a tirar o seu foco do raciocínio humano, do toma lá da cá. Eu vou para Deus porque Deus me abençoa, eu oro porque Deus responde, eu faço isso porque Deus vai fazer aquilo. Eu contei certa vez lá na igreja uma experiência, na verdade, pensando um pouco sobre Abraão, me veio à memória uma experiência de infância, e me recordei quando era bem pequeno, e chegava assim, época das festas, principalmente Natal, quando meu pai dava muitos presentes, e eu e meus irmãos, somos em 5 irmãos, ficávamos assim numa expectativa muito grande, porque chegava a noite do dia 24, a gente não queria dormir, né? Porque no dia 25 de dezembro de manhã eu já levantava e tinha um presente na beirada da cama. Então, para a criança, isso era uma expectativa muito grande. E eu estava meditando sobre isso, e me veio à memória esse fato lá de trás, da minha infância, de como a gente ficava feliz, e ao mesmo tempo me veio um pensamento, creio gerado pelo Espírito de Deus. E eu pensei assim, se algum dia, num dia 25 de dezembro, depois de dormir, com toda a ansiedade da criança que espera o presente no outro dia de manhã, se eu acordasse juntamente com os meus irmãos, na manhã do dia 25, e de repente meu pai chegasse e falasse assim: meus filhos, hoje não tem presente, hoje eu não trouxe nada para dar para vocês, porque hoje vai ser diferente, hoje nós vamos passar o dia juntos, nós vamos passear, nós vamos brincar, vamos tomar sorvetes, enfim, o presente de vocês hoje é ficar comigo e brincarmos juntos. O que vocês acham que ia acontecer comigo, com meus irmãos? Uma frustração. Sabe por quê? Porque só a maturidade nos ensina a valorizar mais a presença que o presente. A grande questão é que Abraão teve que aprender a andar com Deus e descobrir no seu andar com Deus que a presença era mais preciosa, que andar com Deus
era melhor e mais precioso do que qualquer coisa, até mesmo a vida do seu filho. Que a presença do Altíssimo era tão importante para ele, que ele era capaz de abrir mão de qualquer coisa, pelo privilégio de estar com o Senhor. É isso que Paulo vai falar lá na sua carta aos Filipenses. Ele diz, olha, se alguém podia se gloriar de alguma coisa, eu muito mais. E começa então a descrever todos os seus pré-requisitos espirituais, religiosos. Ele começa a mostrar tudo aquilo que ele conquistou ao longo da sua vida. Mas ele chega a tudo isso. Ele diz, tudo isso eu considerei como esterco pelo privilégio de conhecer a Cristo. A presença se tornou mais importante. Então tudo mais perde o valor, tudo mais perde o sentido, porque agora estar com o Senhor é muito mais importante, muito maior privilégio. Por isso, quando ele fala sobre a morte, ele diz, estar com Ele é incomparavelmente melhor. Não importa se eu estarei aqui ou se estarei lá, mas se eu estiver lá em toda a glória do Senhor, não há comparação. Mas em Gênesis 15 fala de um episódio com Abraão. O texto nos fala que Abraão, ele estava ansioso no início da sua caminhada com Deus. E ele chega para o Senhor, lá capítulo 15 de Gênesis, ele diz assim, Senhor, quando é que essas coisas vão acontecer? Logo no início do capítulo, Deus renova a aliança com ele. Mas ele diz, Senhor, como é que vai ser? Olha o raciocínio dele, ele diz, Senhor, eu não tenho descendentes. A única pessoa que eu tenho em casa é meu servo Eliezer. Ou seja, no raciocínio humano dele, ele pensava, Deus me prometeu uma descendência, então será através do meu servo, porque já não posso ter filho, minha esposa também não, então será através do empregado. Então Deus vê a aflição do coração de Abraão, quando ele pergunta quando, e Deus dá a ele uma ordem, Deus não responde. E é isso que me chama a atenção. Deus não responde a Abraão dizendo, olha, vai ser assim, eu vou fazer desse jeito ou daquele jeito. Deus simplesmente diz, olha, você vai pegar alguns animais, uma novilha, pomba e tal, e você vai matar esses animais, vai pegar a carne desses animais, vai cortar ao meio e colocar no lugar que eu te indicar. E Abraão vai e faz isso. Ele mata os animais, ele corta, coloca no lugar. E diz o texto que em determinado momento, aves de rapina começaram a vir para atacar aquela carne. O que Abraão fez? Começou a espantar. Começou a mandar embora as aves. E o texto diz que ele ficou assim, o dia inteiro, a tal ponto que em determinado momento ele já não tinha mais forças. E as trevas vieram sobre ele. Essa é a descrição do texto. Ou seja, Abraão naquele momento, ele obedeceu no início, quando Deus disse, põe a carne. Mas em nenhum momento Deus disse para ele, espanta as aves. Para pensar comigo. Deus não disse para Abraão espantar as aves. Será que as aves não estavam no plano de Deus para comer aquelas carnes? Eu creio que não. Mas creio que Abraão não sabia disso. O que ele fez? Usou a lógica humana. Usou um raciocínio lógico. Ele começou a espantar. E quando ele começou a espantar as aves de rapina, as suas forças começaram a ir embora. O seu vigor se esvaiu. E agora as trevas vieram sobre ele. Porque, amados, é assim que nós fazemos. Normalmente, quando nós nos vemos em situações como essa, nós queremos correr a fazer as coisas, nós queremos os resultados, nós queremos os frutos, nós queremos que as coisas aconteçam e corremos de um lado para o outro para fazer o que Deus não mandou. Nadab e Abiú foram à presença do Senhor a fazer coisas que Deus não mandou. Abraão, naquele momento, ele corre a fazer coisas que Deus não mandou. O que é que acontece em seguida?
Quando Abraão, ele se cansa, e ele já não tem forças para espantar as aves, Deus manda fogo e consome o sacrifício. Querido, o fogo viria. O projeto de Deus era o fogo vir do céu. Ele viria. Mas Abraão não soube esperar. Ele não conseguiu esperar, ele não teve paciência de esperar em Deus e saber, se Deus me mandou colocar a carne, ele sabe o que está fazendo. Se ele quiser que as aves comam a carne, as aves vão comer a carne. Mas eu tenho que obedecer, eu não tenho que fazer os meus planos, eu não tenho que fazer os meus projetos. A grande questão é que nós não conseguimos esperar com paciência que o fogo venha. Nadab e Abiú, eles não tiveram paciência de esperar que o fogo de Deus viesse. E porque não sabemos esperar, deixamos de experimentar a grandeza das manifestações de Deus. Não conseguimos perceber e deixar o agir de Deus soberano. Deus queria ensinar uma lição a Abraão. Abraão, obedece, o resto é comigo. Apenas obedece. Assim como foi no começo, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei, é comigo. Abraão, põe a carne e aprende, o resto é comigo. Quem faz acontecer sou eu. Quem traz o fogo para o altar sou eu. Quem gera a glória sou eu. Quando Moisés e Arão, nós lemos no capítulo 9 de Levítico, quando Moisés e Arão, eles vão ali à tenda, e eles saem, consagram todo o povo, a glória do Senhor vem. Eles não precisaram se esforçar. Não houve um esforço. A glória veio, porque Deus queria se manifestar. Esse é o desejo de Deus. É por isso que ele fala exatamente isso lá no verso 3 do capítulo 10. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Serei glorificado, terei um peso elevado, serei honrado. A ideia aqui de ser glorificado é essa, de ter maior peso, se tornar mais pesado, literalmente falando. Mas é o peso da sua glória, o peso da sua honra. Amado, quando nós falamos de honrar alguém, nós não falamos de dar à pessoa uma posição, um título. Honrar alguém é dar a ela o valor que ela tem diante de Deus, o valor que ela tem como pessoa, expressar a ela o valor que ela merece receber. Isso é honrar. Por isso, quando o Senhor está falando, eu serei glorificado diante do povo, Ele está dizendo, eu receberei a honra do povo. Quando a minha glória se manifestar, eles vão perceber quem eu sou, e o meu temor vai tomar os seus corações. Deus está buscando pessoas assim, pessoas que o honrem, pessoas que estão dispostas a pagar o preço, pessoas que desejam ir até o fim com Ele, pessoas que queiram gastar tempo na sua presença, que tenham como prioridade a glória do Senhor. 2 Crônicas capítulo 16, verso 9 diz, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu vou repetir, 2 Crônicas 16, 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Diferente de Nadab e Abiú, totalmente diferente daqueles dois. Os olhos do Senhor, eles passam por toda a terra, e Deus está procurando, Deus está buscando, Deus está olhando e procurando corações que sejam inteiramente dele. Amados, há uma
há um fato, um episódio na vida de Jesus, que eu já mencionei aqui, que é com a mulher samaritana, que me chama a atenção, é um texto que sempre me toca ao coração, exatamente porque era com uma samaritana. O texto diz que Jesus, ele, quando ouviu os comentários que se faziam sobre ele, sobre o batismo e tal, ele decidiu sair da Judeia e ir para a Galileia. Mas o texto também nos fala que ele decidiu passar por Samaria, porque era necessário. Era-lhe necessário passar por Samaria. E quando eu estava lendo esse texto um tempo atrás, e me perguntando, mas por que era necessário? E o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: o filho não faz nada que não veja o pai fazer. Em outras palavras, Jesus decidiu passar por Samaria porque ele viu que o pai estava indo para lá. Jesus não estava interessado em fazer as coisas que eram no seu interesse. Em certo momento os discípulos o encontraram orando e disseram: Senhor, a multidão está aí. Como que dizendo: Senhor, olha, a multidão está vindo, as pessoas estão aqui, está bombando, porque todo mundo está vindo. E Jesus disse: não. Vamos às aldeias, vamos a outros lugares, porque o Pai deseja que seja assim. Jesus não estava preocupado em fazer os seus próprios planos, ele queria ver o que o Pai estava fazendo. E naquele momento, ele sabia que o Pai estava indo a Samaria. Por quê? Porque os olhos de Deus passam por toda a terra, buscando pessoas. E a palavra de Deus nos diz que Jesus chegou ali, junto ao poço de Jacó, e começou a conversar com aquela mulher, e começou falando de água, me dá água, e ela entabula aquela conversa com ele, e de repente ele começa a falar de água viva, de água que quem beber dessa água já não vai mais ter sede. Ela pede essa água, e Jesus disse: olha, vai e chama o seu marido. E esse é um momento crucial, porque Jesus se revela um pouco mais para ela, e ele diz: chama o seu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Disseste bem, porque você já teve 5 maridos, e aquele com quem você hoje está não é o seu marido. Ou seja, era uma mulher vivendo uma situação de muitas feridas emocionais, de muitas crises pessoais, 5 casamentos destruídos. Imagina isso. Se uma separação destrói pessoas, imagina a pessoa passar por isso 5 vezes. Então era uma mulher quebrada emocionalmente, mas ao mesmo tempo era alguém que com certeza vivia à margem da sociedade, porque aquela era uma mulher que vivia maritalmente com alguém, ou era amante de alguém, e todos sabiam. E quando Jesus disse para ela: você teve 5 maridos, e esse que agora você tem não é o seu marido, ela se espanta e diz: eu vejo que tu és profeta. Agora o que chama atenção é o que vem depois. Essa mulher, quando percebe quem é Jesus, quando ela percebe que aquele que está diante dela é alguém especial, ela não começa a perguntar: então, Senhor, me orienta, como é que eu resolvo minhas crises emocionais? Senhor, me orienta, como é que eu resolvo meu casamento? Senhor, me orienta, como é que eu vou prosperar? Senhor, me orienta, como é que eu vou conseguir um bom emprego para ter um bom dinheiro? Ela não se preocupa com isso, ela diz: Senhor, onde eu devo adorar? Os nossos dizem que aqui, vocês dizem que é em Jerusalém, mas eu quero descobrir como adorar. Isso é a coisa mais importante para mim. E Jesus volta-se para ela e diz assim: nem nesse monte, nem em Jerusalém, porque vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Querido, aquela mulher estava ali naquele momento com um coração desejoso por descobrir sobre a adoração, e Jesus está dizendo para ela: filha, já chegou. Muitas vezes eu li pensando à frente, ou li pensando simplesmente em Jesus, li pensando no reino.
Mas de repente, olhando para a história daquela mulher, eu imaginei Jesus olhando nos olhos dela e dizendo: filha, o que você queria já chegou para você. Porque os olhos do Pai passam por toda a terra, procurando pessoas como você. Pessoas assim, que desejam adorar, que o desejam acima de tudo, que não se importam com mais nada, mas que estejam acima de tudo com o desejo de adorá-lo em espírito e em verdade. Há um tempo atrás, eu li uma história, é uma história que tem algumas variantes, porque já encontrei a mesma com algumas variantes, mas quando eu li, aquilo me tocou muito o coração, mexeu muito comigo, porque começava a história a respeito de um grande pregador inglês chamado Spurgeon. Spurgeon foi um grande homem de Deus, chamado príncipe dos pregadores. Com seus sermões, ele levava muitas pessoas a Jesus. Eram mensagens arrebatadoras, mensagens que tocavam os corações, e muitas pessoas se convertiam através do ministério de Spurgeon. Ele foi contemporâneo de um outro homem de Deus, chamado Moody. Moody, no seu início de ministério, um dia ficou sabendo que Spurgeon estaria na sua cidade e se apressou a estar com Spurgeon. E Moody, assistindo ao grande pregador, ouviu um determinado momento da mensagem em que o desafio foi o seguinte: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem colocado inteiramente em suas mãos. Spurgeon falou lá da frente: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem colocado inteiramente em suas mãos. Naquele momento, Moody fez uma oração. E ele disse: Deus, eu quero ser esse homem. Se o Senhor está buscando alguém, eu estou aqui. Usa a minha vida. E Moody se tornou um dos grandes avivalistas do seu tempo. Pregador que levava multidões a Cristo. O tempo se passou, Moody veio a falecer. E como nos Estados Unidos, ele era americano, como nos Estados Unidos, em muitas circunstâncias acontecem, a casa de Moody, os seus pertences, móveis, muitas coisas foram guardadas e ficaram lá, e eram como um museu. E muitas pessoas vão, visitam. E certa vez, uma professora de escola dominical reuniu as suas crianças e resolveu naquela manhã de domingo fazer uma visita à casa de Moody para explicar a história daquele grande avivalista. E eles entraram e ela começou a apresentar, contar a história, mostrar a casa, e passaram por um pequeno cômodo em que ela disse: esse era o quarto de oração de Moody. Aqui ele gastava tempo na presença de Deus. Aqui ele orava, ele buscava a face de Deus, e antes de pregar os seus grandes sermões, ele buscava a face do Senhor nesse lugar. E ela continuou apresentando a casa, contando a história, e voltaram para o ônibus. E quando entraram no ônibus, ela percebeu que faltava uma criança. E quando ela voltou correndo, preocupada na casa, olhando cômodo por cômodo, quando se aproximou daquele pequeno cômodo, ela ouviu uma voz de criança que dizia assim: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. E ela chegou à porta daquele pequeno aposento e disse: Billy Graham, vamos, precisamos ir. E Billy Graham se tornou o grande evangelista do século XX. Deus está buscando. Deus está procurando. E eu tenho dito, amado, Deus não precisa de muitos. Ezequiel 22:30 diz: eu busquei dentre eles um. Todo o povo estava corrompido. A sociedade estava se deteriorando moral e espiritualmente. E Deus, naquele momento, os olhos do Senhor passavam por aquele lugar. E Ele buscava um. E Ezequiel diz: eu busquei dentre eles um que se pusesse no muro, na brecha, perante mim, a favor desse povo, para que eu não o destruísse. Mas a ninguém achei.
Naquele momento Deus não precisava de uma grande igreja, de uma grande multidão. Ele não precisava de um número expressivo de pessoas. Ele precisava de alguém que se pusesse na presença dele, alguém que se dispusesse a pagar o preço de oração e dizer: Deus, não saio da tua presença até que o teu fogo venha do céu e os teus altares nesse lugar sejam levantados. Deus procura pessoas. Deus procura pessoas, Ele não procura métodos, Ele não procura estratégias, Ele as dá. Deus procura corações, pessoas que digam: eis-me aqui, Senhor, faz de novo, porque eu estou aqui. E eu quero perguntar para você, meu amado, essa é a oração do teu coração? Se é isso que você tem desejado, vamos ficar de pé, vamos orar. E eu quero convidar você nesse momento a orar, a fazer essa oração, a dizer: Deus, se o Senhor quer levantar nesse tempo os teus altares, se o Senhor quer fazer outra vez o que o Senhor fez no passado, se o Senhor quer fazer o que fez lá com Moisés, que entrava na tenda da congregação e a Shekinah do Senhor se manifestava ali. Se o Senhor quer fazer como no tempo de Elias, que o fogo desceu do céu a destruir tudo aquilo que era adoração maligna, para levantar o teu verdadeiro altar. Se o Senhor quer fazer, eis-me aqui. Faz de novo, Senhor. Eu estou aqui. Feche teus olhos, comece a falar com o Senhor. Comece a clamar ao Senhor: Deus, eu estou nesse lugar, eu vim aqui porque o Senhor me trouxe. Eu estou aqui porque o Senhor deseja fazer hoje também. Aquilo que o Senhor fez no passado, o Senhor quer fazer hoje. E eu estou aqui para Ti, Senhor, para que o Senhor me use. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Oh, xerica, talabasta, cantalabasherica. Fale com o Senhor, fale com o Senhor. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Os olhos do Senhor estão passando, meu amado. E Ele está procurando corações, Ele está procurando pessoas que o desejem, acima de tudo que o desejem. Pessoas que digam: não importa se é nesse monte ou se é em Jerusalém, se é em Bauru ou se é Jaú, não importa o lugar, eu quero a presença do Senhor, e eu o desejo mais do que qualquer outra coisa, eu quero encontrar, eu desejo. Os olhos do Senhor passam por esse lugar, e querem encontrar-te, meu amado. Oh, aleluia. Se o teu coração se move e você quiser sair do seu lugar e vir se colocar no altar do Senhor, a quem sabe prantear diante do Senhor, dizendo: Senhor, tenho colocado tantas outras coisas em primeiro lugar. Hoje eu entendo que eu preciso mais do que nunca da tua face. Quem sabe aclamar nessa noite e dizer: Senhor, quero deixar de lado todas as outras coisas. Hoje eu quero que o primeiro lugar da minha vida, a maior de todas as buscas do meu coração, seja a tua face. Por isso, se o teu coração pede isso, e você quiser, sai do teu lugar e vem dizer ao Senhor, aclamar, aclamar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus.